volta, hoje recebendo no estúdio Tom Almeida, empreendedor social e criador do Infinito. E também Elka Rubinstein, economista, gerontóloga e responsável por trazer o Dead Café para o Brasil. Continuando então, quero saber mais sobre o Dead Café. Eu conheci o Dead Café 4 anos atrás, quando eu estava num curso nos Estados Unidos e fiquei sabendo que existia o Dead Café. Eu falei, não é possível, isso é louco. Eu falei, eu quero ir. E aquilo foi um impacto para mim. Tanto o nível da conversa, como o que gerou em mim enquanto eu estava ouvindo e pensando e trazendo um depoimento de dizer, gente, nunca pensei nisso. Eu voltei, a gente começou a fazer, a gente faz uma vez por mês, às vezes cada 2 meses, dependendo do momento do ano. A reunião tem por volta de 10, 12 pessoas, a gente acha importante que sejam reuniões pequenas, até para ter alguma confidencialidade, ter tempo para as pessoas poderem falar do que estão sentindo. O Dead Café não tem uma pauta, não tem um tema, ele acontece em função das pessoas que estão lá. E não é um grupo que se reúne todo mês e vem. Tem algumas pessoas que vêm e dizem, eu vim por curiosidade, vim saber o que é que acontece aqui. Vou embora com essa reserva na cabeça de que se eu precisar, eu tenho espaço para conversar. E tem gente que vem algumas vezes porque está lidando, resolvendo, e aí ela para de vir e também tudo bem. Então, a gente nunca sabe direito quem é que vai aparecer no Dead Café e qual vai ser o tema. A gente sempre tem na manga do colete umas reservinhas para poder trazer, para estimular a conversa, casos. Hoje em dia você tem, principalmente fora daqui, você tem muita gente começando a escrever sobre o que foi a própria experiência ou filhos que estão contando a experiência dos pais, tanto as boas quanto as negativas, todas as dificuldades que enfrentaram. Essa conversa lá já está muito mais adiantada, exatamente por isso. Ela é abastecida semanalmente, o New York Times produz alguma coisa que fala sobre esse assunto. A conversa já está na casa das pessoas. Enquanto que aqui, você tem que criar um espaço para as pessoas poderem vir conversar. A gente espera que essas pessoas, eu sempre digo, agora que a gente botou a morte na mesa, aqui com bolo, com chocolate, com café, agora você pega isso e leva para a sua casa e põe na mesa da sua sala, para poder abrir essa conversa com as pessoas da sua casa, as mais velhas, as mais novas. E assim, pela experiência de vocês, tem acontecido, tem algum caso que vocês possam contar que a pessoa participou de uma discussão dessa e que realmente levou para a mesa, para o almoço de domingo, na sua própria casa? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que participam, por exemplo, do jantar, que eu falo, eu promovo o jantar, mas eu digo, não sou eu que preciso promover, eu promovo porque para dar visibilidade, mas o meu convite é faça o mesmo. Tanto é que tem um site que chama mortenojantar.com.br, que é um projeto americano que eu traduzi, e hoje qualquer pessoa entra lá e tem um filtro, ela vai receber um roteiro para fazer o seu jantar. Então eu falo, não precisa fazer nada, pega esse roteiro, pede uma pizza e faz a conversa em casa. Então a estrutura é a coisa mais simples. Então eu tenho recebido depoimentos de pessoas que têm feito. E o que é muito interessante também, tem pessoas que estão pegando isso e levando para suas cidades, também promovendo esses encontros. O mesmo tem acontecido com o Dead Café, de estar acontecendo em diferentes cidades. Então, isso que eu ia perguntar, porque isso é muito legal, sair do eixo São Paulo e expandir pelo Brasil essa discussão tão necessária, né? Porque é um movimento muito importante e que não dá para ficar limitado em poucas pessoas. Ele tem que acontecer. Então, todas as cidades, todo mundo que estiver ouvindo hoje, usar os seus recursos e acessar os canais e hoje tem muita ferramenta que a gente consegue auxiliar as pessoas para que essa conversa aconteça. Então ela não tem que estar limitada a uma pessoa. E pergunta, que já me fizeram, né? Precisa sempre ter uma pessoa específica, por exemplo, da área da saúde ou de alguma área mais específica que lida com a questão da vida, da morte, do luto, ou não? Não se propõe a ser uma discussão com cunho científico, não é isso? Pelo menos no Dead Café, a gente não faz questão disso, apesar de que a pessoa que coordena o Dead Café comigo é da área de saúde, é um médico psiquiatra, mas o convite que eu fiz a ele no início é porque eu tinha um pouquinho de medo de fazer uma conversa dessa. Insegurança. Aparece alguém que precisa ter alguém. Não aconteceu, porque mesmo quando acontece de alguém que entra ali um pouquinho mais de uma conversa um pouquinho mais chegada na pessoa,
sempre tem as pessoas do lado que estão Acolhem. ouvindo, acolhem, ouvem, ou contam uma história parecida. Então, nunca chegou a precisar de nenhum médico e ele não vem em todos os encontros. Mas eu acho que não precisa, e a ideia é que as pessoas que estão no Death Café se sintam confortáveis de poder levar essa conversa. A gente teve gente que veio de Santos, a gente tem gente de Jundiaí que está querendo abrir o Death Café lá. E precisa reforçar essas pessoas. Eu digo para elas, se precisar, eu vou a primeira vez com vocês, né, para fazer o Death Café, e depois disso você toca. E está tendo algumas, a gente vai para Piracicaba semana que vem, vou para Itu semana que vem, então tem umas conversas que a gente vai fazendo. E tudo é permitido, né? Eu imagino que acaba, às vezes, sendo um processo meio terápico, coletivo, pode haver choro, pode tudo haver... é permitido. Primeiro tudo é que permitido. não existe certo ou errado. Tá. Eu falo, essa é uma conversa humana, ela não é uma conversa médica, então todo mundo tem que falar sobre isso, então não está limitado à área da saúde. A gente cria o espaço para que ela te promove um espaço seguro e que combina que está tudo certo, ter lágrimas, ter emoção, ter dúvidas, não tem certo e errado, é assim que faz, não é assim que faz, não existe isso. Então o convite realmente é para ampliar, da mesma forma que no Death Café está indo para outros lugares, o Cineclube da Morte agora ele já acontece em Salvador todos os meses, eu fui lá fazer o lançamento e ele segue. Tem outras cidades, a gente está se organizando para ampliar isso também. Então o importante é a pessoa estar segura para criar esse espaço da conversa. E às vezes, é interessante que às vezes nas reuniões acontecem coisas engraçadas. As pessoas, o encontro, ele em geral é bem humorado e também é muito bem humorada a nossa página que tem no Facebook, no Death Café Sampa. Você tem que tratar isso com bom humor, porque se você não fizer isso, se não puser o bolo e o café em volta da mesa, fica muito difícil mesmo de falar. Então, a gente poder trazer uma conversa um pouco mais leve, um olhar um pouco mais de doçura, para poder o assunto ser tratado. Como eu falei, né, no bloco anterior, que é um assunto indigesto. Por isso que a forma que eu busco é fazer diferentes convites. Então, vamos no cinema? Ou então vamos jantar? Tem outro que é o Death Over Drinks, que na verdade vamos num bar e tomar uns drinks e comer um negocinho e falar sobre a morte. Vamos para o festival. Então, assim, são diferentes convites que talvez para uma pessoa não funcione, mas para outra funciona. Então, elaborar diferentes formas de tornar o assunto convidativo. Eu trago, né, com minha formação em comunicação, eu trago do infinito uma questão estética importante, da linguagem, das cores, de trazer, reestabelecer uma nova forma de falar sobre isso. Sair dos estereótipos e trazer isso. Então, onde tem humor, onde tem verdade. E não tem, é a verdade, está ali. E uma coisa muito legal que eu vejo que você fala muito, Tom, e que está na essência da Elka, que é assim, quando a gente enfrentar a morte, quando a gente lida com a morte, quando a gente lida com finitude, tem gente que fala, nossa, como disse você, é indigesto, eu tenho medo, é triste e tal, é dificultoso. Mas viver também é um desafio, né? Então, na verdade, quando a gente fala de finitude e abre o coração para poder discutir isso, né, sem traumas e sem coisas tão estereotipadas, a gente também ressignifica o próprio jeito de viver. Vocês veem isso? Um ponto só, muitas vezes eu tenho ouvido e passei por isso, o medo é maior do que o fato em si. O ficar visualizando como vai ser a morte do meu pai, como vai ser todas essas questões, quando eu perder, e se todo esse sofrimento que acontece por anos, ele é maior do que se eu sentar e ter coragem de entrar nessa conversa, isso se dissolve, porque daí entra uma conexão, entra uma intimidade que isso fica mais fácil. Então o convite é conversar, ter coragem de abrir a conversa, porque ele fica mais fácil. E a conversa não significa que a perda vai ser menos dolorosa. Então, eu estou falando do anterior mesmo, o medo que você vive, o trauma da... Então, mas mesmo que você não consiga diminuir a dor da perda, a pessoa que se prepara para isso, ela vai ter outros instrumentos para poder lidar com a dor e com as situações que vão precisar ser gerenciadas e que a pessoa, se preparou, fica mais leve, fica maior até o espaço para poder sentir a dor sossegado, menor ansiedade.
Complementando exatamente isso, por exemplo, né, esse convite que eu estou fazendo para as pessoas tenham coragem, por exemplo, de conversar com os pais, que é a grande questão. Quando eu também tenho essa conversa, entendo o que é importante para outra pessoa no seu fim da vida, o que é prioridade, o que é importante, e daí eu tenho a possibilidade de respeitar aqueles pedidos, isso acaba se tornando algo muito bonito. Então me dá assim, eu estou fazendo aquilo que me foi pedido. Então eu estou honrando esse pedido. E daí eu consigo acessar só a dor da perda e não dúvida, arrependimento. Será que eu fiz a coisa certa? Será que ele queria? Então, não é minha mais a responsabilidade, eu estou só honrando o que me foi pedido. Então acaba a situação sendo mais positiva. E o interessante na conversa com as pessoas é que muitas das que vêm para falar dos pais, que estão com esse medo de como fazer, a minha sugestão para eles em geral é: faz o seu. Começa a falar da sua morte. Não chega para o seu pai para dizer: eu quero falar sobre quando você morrer. Conta para ele o que você está pensando sobre quando você vai morrer. Porque a hora que você abre esta conversa sobre você, você cria um espaço para eles começarem a conversar junto com você. Nossa, ótima dica. Cria uma intimidade, inclusive, né? Que às vezes nem sempre existe dentro das famílias. Não, né? O pai vai dizer: você está maluco, isso não é coisa, isso não é conversa. Mas se você insiste, traz, você pode quebrar algumas arestas e permitir que ele também entre na conversa com você e acaba entrando na dele também. A pergunta sempre é: como eu começo essa conversa? Eu sempre brinco e falo: me usa como desculpa. Fala, eu fui num jantar ontem, ou eu fui num Cineclube da Morte ontem, eu fui, e me perguntaram isso e eu estou pensando isso. O que você acha? Então fala sobre a minha experiência e eu transformo. Ou assisti um programa na TV hoje que estava falando sobre isso e me fez pensar nisso. O que você pensa? A conversa que eu iniciei com meu pai foi 1 ano antes dele falecer. Tá. E eu também, e mesmo eu vivendo isso, não é fácil, não estou falando que é fácil. Então, mas foi mais difícil pensar na conversa do que efetivamente a conversa. E eu achei uma forma, eu estava fazendo a barba dele e falei: pai, você tem medo de morrer? Sabe, uma curiosidade. E foi onde foi abrindo a conversa. E foi muito importante. Muito do que foi dessa conversa, parecendo uma conversa informal, ela teve um impacto fundamental no final da vida dele. De coisas que ele me disse naquele dia. Dica incrível. Recadinho final, gente. Bem curtinho, porque nosso tempo acabou, infelizmente. Tá. Eu convido todo mundo para acessar as nossas páginas sociais no Instagram, no Facebook, é infinito.etc, etc, infinito.etc, que lá a gente posta tudo. A agenda de eventos que a gente promove, sobre o festival, sobre o cinema, sobre o jantar, e abrimos espaço para falar sobre isso. Muito legal. Elka. Fica o convite para vir participar dessa conversa. O Desk Café é gratuito, então está aberto para qualquer pessoa que queira participar. Uma vez por mês, dá uma olhada no nosso Facebook, que a agenda está lá dos encontros. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada a você. Ei, muito obrigada também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada. Tchau.